Prorrogou nossa estamos hoje no dia 138 e 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos continuando o livro de Salmos, Salmos capítulo 28. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, você está aqui. E depois, eu peço a Deus para que Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Vamos lá. Salmo capítulo 28. E aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você, instrumento de Deus, leve a ordem das suas pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo capítulo 28. Davídico. E aí você vê Davi, né? Davi era um homem de Deus. Lutava pelo Senhor, levantava a bandeira do Senhor, cuidava do povo, louvava a Deus e fazia salmo. Olha que homem de Deus. Estava sempre ali, um trabalhador para toda boa obra. Que maravilha. Davídico. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. E aí você vê de novo Davi falar a mesma coisa. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força, o Senhor é minha paz. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. E aí você vê, Senhor, olha, fala comigo. Eu preciso do Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso, Pai. Eu preciso da tua resposta. Eu preciso da resposta do Senhor. Por favor, me responde. Olha, e aí você vê, né? Se o Senhor não me respondeu, eu vou descer a cova. Às vezes a gente passa uma dificuldade tão grande que se realmente Deus não nos responder, a gente tá em uma situação péssima. De fato, a gente vai embora. E nós precisamos de uma resposta de Deus. Nós precisamos que o Senhor realmente chegue para nós e mostre a sua vontade. Mas aí que tá. O que nós sempre temos que fazer é confiar nele. No momento certo, ele vai responder. Isso é certo. Porque a resposta de Deus não depende da gente, mas depende dele. Então, se depende dele, tá tudo certo. Ele já cuidou, ele já garantiu. Versículo 2. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro. Quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Senhor, olha, eu estou aqui te buscando, eu estou aqui te querendo, eu estou aqui buscando a tua presença, por favor, me ouve. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam a maldade no coração. Você vê, Senhor, olha, o castigo deles é deles, o meu não. Eu não sou assim, eu não busco a iniquidade, eu não busco o caminho violento, eu não busco o caminho mau, eu não busco o caminho dos homens que buscam o mal, não. Eles merecem castigo porque eles vivem assim, eu não. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o meu coração. Sonda o meu coração e vê que eu não vivo dessa maneira. Logo, não me dá esse mesmo caminho. Versículo 4. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Olha, Senhor, olha, se levanta contra o mal, se levanta contra o ímpio, se levanta contra o homem que busca o pecado, que busca viver no pecado, que busca o pecado acima de tudo. Se levanta contra ele, Senhor. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Você vê, olha, eles não consideram o Senhor, eles não consideram a tua obra, eles não consideram o que o Senhor faz. Isso aqui, inclusive, é a própria blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é o quê? Que é ver a obra de Deus, que é ver o trabalho de Deus, que é ver a mão do Senhor e não querer reconhecer que é de Deus. E não reconhecer que vem da parte de Deus. E não reconhecer que é Deus que está trabalhando. Foi Deus que libertou o seu povo com o braço forte ali das mãos do faraó. Foi Deus que libertou o seu povo com o braço forte ali da Babilônia, do exílio da Babilônia. Foi Deus que libertou o seu povo ali do deserto e levou o seu povo para Canaã, para Israel, para a antiga terra de Canaã, para Israel, para a terra que manda leite e mel. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus que vinha com a nuvem. Foi Deus que vinha com fogo. Foi Deus que vinha ali com seus profetas. Foi Deus que deu a lei. Se diante de todos esses atos, se diante de todos esses fatos, você ainda não crê em Deus, você ainda não diz que não, ali não é Deus, ali é qualquer coisa,
Isso é blasfêmia contra o Senhor. E o Senhor não perdoa. Por quê? Porque é essa total falta de fé. Deus fala que nós temos que ir para Ele com fé e saber que Ele é recompensador. Ou seja, temos que ter a certeza que Deus existe, que Deus é real e que Deus está operando. Agora, se nós não temos fé, estamos fora da presença dele. E a fé é uma bênção de Deus. Deus coloca a fé no nosso coração. E vamos seguir. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Você vê, quando a gente sabe o que a gente pede a Deus e a gente vê aquele resultado, realmente a gente vê que foi ali a obra de Deus. E principalmente quando a gente vê que a gente vê e sabe que a gente não tinha capacidade nenhuma de ter aquilo. Quando a gente não tinha capacidade nenhuma de viver aquilo. Aí a gente chega à conclusão que de fato foi Deus. Olha, para honra e glória do nosso Senhor, eu vou te dar um testemunho rápido. Eu não tinha capacidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu te garanto, em nome de Jesus, de me casar, nem eu, nem minha esposa. Mas para honra e glória do Senhor, para honra e glória do nome do Altíssimo, para honra e glória de quem Deus é, para honra e glória do Criador do céu, da terra e tudo que há, Ele fez todas as coisas. Ele arrumou tudo, Ele fez tudo, Ele gerou tudo, Ele planejou tudo, Ele assim fez, para honra e glória dEle. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, isso é muito sério. Deus olha pra gente, Ele conhece o que precisamos, Ele sabe o que precisamos e Ele não deixa faltar. Porque Ele cuida de nós pela honra do nome dEle. Versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. E com o meu cântico lhe darei graças. Você vê, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me livra. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que é presente. É o Senhor que trabalha. Eu darei graças a Ele. O Senhor é a força do seu povo. A fortaleza que salva o seu ungido. Olha, a nossa força, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida está no Senhor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem vem ao nosso encontro. É Ele quem se faz presente em nossa vida. Você vê, Davi sempre repete isso. Davi sempre lembra disso. Davi sempre está aqui sendo usado por Deus, né? O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do próprio Deus está aqui entre nós, sempre nos lembrando isso. É Deus quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra, quem nos fortalece, quem nos ajuda, quem nos abençoa. Versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Olha nós aqui, a herança do Senhor. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Deus assim faz com a gente. É Deus que nos guarda. É Deus que, fica ligado em nós. Por isso que Jesus é o bom pastor. Porque Jesus é literalmente aquele que cuida do rebanho. É literalmente aquele que cuida das pequenas ovelhas do Senhor. Você vê, Deus teve tanto amor por nós que Ele fez questão de estar aqui no nosso meio. E Cristo é justamente, Ele gosta de ser lembrado assim, como o pastor das ovelhas. O bom pastor. E vamos seguir. Salmos capítulo 29. Salmo davídico. Mais um, né? De Davi. Glória a Deus. Atribua ao Senhor, ó seres celestiais. Atribui ao Senhor glória e força. E aí você vê, né? Assim como existem seres daqui dessa terra, dessa vida, seres que nós conhecemos, os animais, os homens, existem também seres celestes. E Davi está dizendo, olha, todos louvem a Deus, seja do céu, seja da terra. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Ou seja, tudo louve ao Senhor. Tudo que existe, louve a Deus. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tudo que se move, louve ao Senhor. Tudo louve ao Senhor. Seja as coisas visíveis ou invisíveis, seja as coisas materiais ou imateriais, tudo louve a Deus. Versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Olha, Deus está o tempo inteiro mostrando a sua graça, a sua misericórdia. E a voz dele está sobre tudo e todos. A voz do Senhor está sobre todas as coisas. Nada
se pode se esconder dele. Ele é poderoso. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro. E Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Você vê, glória a Deus. A sua voz é poderosa. A sua voz tem força. A sua voz tem poder. A sua voz faz o extraordinário. E aí você vê, se a voz do Senhor tem toda essa capacidade, tem toda essa força, tem todo esse poder, tem toda essa energia, essa capacidade, imagina seu braço, imagina sua mão direita. Olha, nós temos que lembrar, isso é algo que a gente sempre tem que lembrar, que nós não servimos um Deus distante, longe e fraco. Nós servimos a um Deus poderoso, ao Deus Criador, ao Deus que fez tudo e todas as coisas, que conhece cada um de nós e que se faz presente no nosso meio. Não há nada nem ninguém que consiga lutar contra Deus. Porque Deus é soberano. É a Ele que buscamos, é a Ele que servimos, é a Ele que nos dedicamos. Versículo 10. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Lembra do dilúvio? Deus estava lá, tranquilo. O Senhor reina soberano para sempre. Não há nada nem ninguém que consiga se elevar contra ele. Não há nada nem ninguém que consiga lutar contra Deus. Deus é soberano. Glória seja dada a ele. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo bênção da paz. Olha, é Deus que nos dá a paz. É Deus que nos enche de paz. Só que, presta atenção nisso, não é paz no mundo, é paz em meio à guerra. Independente de como o mundo esteja, se você está com o Senhor, você está em paz. Se você está com Deus, você está em paz. Porque é Ele quem garante nossa paz. É Ele quem garante quem somos. Olha, jamais se esqueça que Deus está conosco, que Deus está com você, que Deus está comigo. Não se esqueça disso. Você não está sozinho. Deus está contigo. Entregue seus problemas a Deus. Entregue suas aflições a Deus. Entregue suas dificuldades ao Senhor. E Ele vai te ouvir. E Ele vai trabalhar. Salmos capítulo 30. Salmo davídico. Cântico para a dedicação do templo davídico. E aí você vê coisa interessante, né? Davi não viu o templo feito. O templo humano feito. Que quem fez foi seu filho Salomão. Davi não viu isso. Mas Davi, ele, para honra e glória do Senhor, ele foi usado por Deus para poder fazer cântico de dedicação ao templo. Você vê, Davi não estava presente fisicamente na construção do templo. Ele preparou todas as coisas. Mas o cântico que ele levou, que foi usado por Deus para construir, foi levado no templo, foi cantado no templo, foi entoado no templo de Deus. O que isso significa? Às vezes a gente pode não ver o resultado do nosso trabalho, o resultado do nosso esforço, o resultado da nossa dedicação. Mas a questão é, o importante não é nós vermos o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. O importante, sabe o que é? É nós trabalharmos para o Senhor. Porque no momento certo, para honra e glória dele, Ele vai usar esse trabalho para honra e glória dele, para o crescimento do reino dele, conforme o que Ele quer. Nossa única função é trabalhar para Deus. Nossa única função é se dedicar ao Senhor. Nossa única função é dedicar a nossa vida ao Senhor. Se você está vendo o resultado ou não, não importa. Nossa função é estarmos aqui presentes para a honra e glória dele, meditando na lei do Senhor, comendo a lei do Senhor e refletindo na lei do Senhor de dia e de noite. É Ele quem se alegra. E nós somos os principais beneficiados. Acabou. Vamos seguir. Versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, reergueste, creio eu.
Aqui foi um errozinho da tradução. Creio eu que seja, pois tu me reergueste. É a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração não deixaste, dele recebo ajuda. Creio eu que o meu coração não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Isso aqui foi um errozinho da tradução, normal, faz parte. No caso, não que a palavra do Senhor está errada, mas fui eu na hora de copiar e colar, né, para colocar aqui. Mas vamos seguir. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova. Devolve-me a vida. Senhor. E aí, Davi falando mais uma vez, eu estou triste, eu estou em aflição. Senhor, mas é o Senhor que me reergue. É o Senhor que me dá força. É o Senhor que me dá vida. É o Senhor que me ajuda. Olha, isso aqui, dele recebo ajuda. Isso aqui é muito sério. Quando você recebe a ajuda de um homem, aquele homem faz parte daquele trabalho. Ah, pode ter sido uma ajuda grande, pode ter sido uma ajuda pequena, não importa. Aquele homem faz parte daquele trabalho. Mas quando Deus te ajuda, aquele seu trabalho não é seu, é dele. Aquele trabalho você faz para ele, ele te ajuda e aquilo dá resultado. Por quê? Porque aquele trabalho não é seu, é dele. Por isso que a gente tem que ter sempre a sinceridade em entregar nossa vida a Deus. Senhor, eu estou fazendo esse trabalho em prol disso. Seja sincero. Deus, eu estou trabalhando nisso aqui para poder ganhar X. Eu estou me dedicando nisso aqui para poder ter esse resultado. Meu foco é esse. Seja sincero a Deus. Porque quando você é sincero ao Senhor, você vai saber como você vai poder trabalhar, como você vai poder se dedicar, como você vai poder viver. E ele vai te mostrar onde você precisa melhorar, ele vai te mostrar onde você precisa de ajuda. E assim ele vai cuidar de você. Versículo 4. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Você vê, aqui estamos nós, louvando a Deus, glorificando a Deus, enaltecendo o nome do Senhor, glorificando por quem Ele é. Vamos louvar o Senhor sempre. Versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante. A ira de Deus, ó, acabou, passou. Mas o seu favor dura a vida toda. Olha, isso é muito real. A ira do Senhor é passageira demais, é muito rápida, mas o favor do Senhor, ele nunca sai. Ele nunca se perde. Deus nunca esquece de nos abençoar. Deus nunca esquece de trazer o seu favor. Por favor, se lembre sempre disso. Deus nunca esquece de abençoar os seus filhos. Nunca. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Isso é real. A dor acontece. A tristeza acontece. O sentimento negativo acontece. Mas ó, a alegria vem. A alegria é certa, vem. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas, quando esconde a tua face, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Olha, Senhor, é em ti que eu confio. Quando eu estou com o Senhor, eu tenho certeza que nada vai me alcançar. Mas ó, se o Senhor se esconder de mim, tudo desmorona, tudo se acaba, tudo se esvai. Você vê, a nossa fé, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa tranquilidade está no Senhor. Você quer ter uma vida em paz? Tenha relacionamento com Deus. Você quer ter uma vida maravilhosa em todas as áreas? Tenha um relacionamento com Deus. A regra é essa. Versículo 8. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa que eu caia na cova. Não deixa que o mal venha chegar até mim. Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Não.
Ou seja, não deixe que eu morra, Senhor. Não deixe que eu caia. É em Ti que eu confio. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê Tu o meu auxílio. Olha, isso aqui é muito lindo. Sê Tu o meu auxílio. Ó, seja o Senhor a minha base. Seja o Senhor meu alicerce. Seja o Senhor a minha força. Seja o Senhor quem eu posso descansar. O meu suporte. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Você vê, aqui nós vemos Davi clamando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. E logo depois nós vemos o contrário. Davi agradecendo quem Deus é. Deus mudou a minha veste de lamento, de tristeza. Deus tirou a minha tristeza e me colocou em um novo status, em um novo sentimento, em uma nova vida. É isso que Deus faz. Com veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Olha, em todo tempo nós temos que dar graças ao Senhor. No tempo mau e no tempo bom. E principalmente no tempo mau. Sabe por quê? Porque no tempo mau, Deus está trabalhando dentro de nós. E no tempo bom, Deus está trabalhando dentro de nós. Deus não quer que a gente fique abatido. Deus quer que a gente passe e continue com Ele. Deus, a natureza dele é boa. Ele não quer que a gente fique mal. Então, em todo tempo, louve ao Senhor. Glorifique a Ele. Deus, o Senhor é lindo. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é forte. Deus, o Senhor é poderoso. Deus, eu confio em Ti. Deus, eu descanso em Ti. Toda a minha vida, toda a minha alma, todo o meu espírito, todo o meu ser está em Tuas mãos. Eu Te amo, Pai. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, esse foi o nosso dia 138. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Escreve aqui, ó. Escreve aqui Deus, para eu saber que você chegou até o fim. Escreve aqui Deus para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E se inscreve aqui para amanhã, dia 139, estarmos juntos aqui, continuando o livro de Salmos, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, em nome de Jesus. E é isso. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 139, em nome de Cristo Jesus. Amém.